Boa noite, boa noite. Isso aí, glória a Deus. Hoje eu tô me sentindo um verdadeiro homem lives, né? Eu tive live às 8 horas da noite, horário do Brasil, não, horário de Portugal, 4 horas da tarde no Brasil. Depois eu tive agora mais 2 horas de live sequencial, né? Uma live estendida, era para ser 1 hora só, mas a gente levou 2 horas e foi muito especial. Pessoal do Brasil também, da igreja lá de Atibaia. Então foi um momento muito legal, partilhando sobre a transformação dos pensamentos, transformação da mente, transformação dos modelos de resposta das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A live muito legal mesmo. E aí eu terminei a live, era umas 2h15 mais ou menos do horário aqui de Portugal. Aí tô aqui, tava estudando um pouquinho, esperando chegar essa nossa live às 3 da manhã. Então agora são 11 horas no Brasil e eu tô aqui falando sem parar. Hoje é um dia muito bom. Então, vamos começar orando em cima daquilo que a gente já teve de explicação na parte de Efésios, né? Lá em Efésios 1. Então tem a primeira parte, os primeiros 12 versículos que estão naquele mapa mental, que vai de Efésios 1:3 até o 14. E depois a gente começou a falar sobre a oração de Paulo. Então, eu vou primeiro orar aqui em cima desses 12 versículos. A gente orar eles, porque assim, a grande sacada desse livro de Efésios é perceber que ele ele pode ser para nós um guia de oração. Então eu posso utilizar esses primeiros 3 capítulos exatamente para eles nos direcionarem na nossa oração e numa oração que vai nos permitir crescer e desenvolver em estatura com o Senhor Jesus. Então, é muito importante isso, porque eu estava na live agora com o pessoal de Atibaia, eu estava exatamente falando isso, porque assim, ser do Senhor é muito bom. É muito bom nós declararmos que eu sou de Jesus, falarmos, olha, eu sou parte da família de Deus, mas melhor do que isso é perceber que o Senhor tem para nós sempre um crescimento, né? O Senhor fala que nós temos que nos desenvolver à estatura de varão perfeito. E aqui em Efésios a gente vai encontrar como que essa escada, como é que esse crescimento ele ocorre em nossas vidas. Então, como é que o crescimento ocorre na minha vida? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu desenvolvo a minha vida espiritual? Como é que eu processo a minha vida para ter um caminho diante do Senhor que seja um caminho de produzir para Ele? Então, eu acho que a grande sacada aqui não é só descobrir qual é o mistério de Cristo. Saber o mistério de Cristo é muito bom. Entender qual é o mistério, entender qual é o propósito de Cristo e, consequentemente, entender o meu propósito é maravilhoso. Mas melhor que isso é o desenvolver a minha vida espiritual. E o meu propósito aqui em tudo isto é exatamente esse. Porque assim, eu desenvolver é bom, mas eu tenho que deixar fluir também e permitir que você desenvolva. E você vai desenvolver e vai ajudar outras pessoas a desenvolverem. Porque esse é o grande segredo. O grande segredo é que não para em mim. Nós somos um rio, vai fluindo, flui através de mim, você continua fluindo e vai deixando fluir. E o Espírito Santo de Deus, ele está em coordenação de todo esse fluir, porque ele vai fazer, ele manifesta em mim essas verdades, porque ele fala comigo, você as recebe e ele vai manifestar essas verdades, você vai receber também dele, porque ele vai falar com você, ele vai confirmar no teu coração, vai confirmar no teu espírito, e você vai transbordar essas verdades, porque essas verdades são a palavra. Eu vou começar orando e a partir daí a gente continua onde nós paramos na última live nesse assunto, né? Eu andei dando umas lives fora dos horários, mas nenhuma delas eu passei do ponto, ou seja, nenhuma delas eu falei daquilo que nós vamos falar agora. Todas elas eu parei no mesmo sítio, porque é aqui o horário onde eu continuo. Então aqui nós estamos
marcados. São 6 dias, nós estamos no 4º dia, depois vamos ter mais 2, e no 7º é a surpresa, e eu acho que a surpresa é que não vai dar para parar tão cedo, porque eu acredito que eu não vou conseguir chegar onde eu desejo, que é no final do capítulo 3. Eu sempre falo que eu vou correr, mas assim como eu estava agora conversando na live agora há pouco, com os meus amigos de Atibaia, da igreja de Atibaia, eu comecei a falar, quando vimos já tinha acabado a primeira live, nós engatamos numa segunda e paramos porque senão a gente ia engatar direto. Né? Por quê? Porque esse é um dom que o Senhor me deu e eu sei disso e eu sei que é esse dom que você também tem que buscar no Senhor Jesus, porque Ele tem esse dom para nós, que é a capacidade de compreender as Escrituras e de transmitir, de passar adiante, de liberar a palavra, porque é isso que o Senhor deseja, que a palavra dele seja propagada. E você é um instrumento, assim como eu, para que essa palavra seja propagada. Então aqui eu vou orar então. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos acesso, Senhor, a Ti, acesso à Tua palavra. Tu nos deixastes a Tua palavra, Tu nos deixaste, Senhor, este precioso presente que nos dá a possibilidade, a capacidade de Te conhecer mais. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai, Senhor, que já nos abençoaste com toda a sorte de bênção celestial nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo acesso direto, Senhor, que Tu nos dás aos dons espirituais. Obrigado, Senhor, pelo acesso que Tu nos dás ao fruto do Espírito. Nós tomamos posse do amor, da mansidão, do domínio próprio, Senhor. Da benignidade, da bondade. Oh, Senhor, tomamos posse, Senhor, dos dons de adquirir riqueza, dos dons, Senhor, de interpretação de línguas, do dom de orar em línguas, de manifestar a Tua presença, do dom, Senhor, de compreender a palavra, do dom de profecia. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, nós tomamos posse desses dons. Eu declaro esses dons liberados sobre a Tua vida. Declaro um tempo de viver segundo as escolhas daquelas que o Senhor já fez em Ti. Ele te escolheu, Ele me escolheu. Declaro a escolha do Senhor é soberana. Ele te escolheu para ser santo. Então recebe a capacidade do Senhor de ter uma vida espiritual marcada pela santidade, marcada pela separação. Você é do Senhor. Você é de Deus. E mais do que isso, você foi colocado em Cristo, na condição de ser filho de Deus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos dado essa condição de sermos filhos. Obrigado, Deus, por ter nos dado essa condição de sermos adotados, Pai, por Ti. Obrigado, Senhor, por essa adoção. Nós queremos Te louvar, Pai, porque tudo isso nos foi dado gratuitamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos destes isso. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás essa capacidade de conhecer, de ter sabedoria e inteligência para conhecer, Senhor, o Teu mistério, para entender, Senhor, o mistério de Cristo, o mistério da cruz, o mistério pelo qual Cristo veio, para trazer, Senhor, a remissão dos nossos pecados, para trazer, Senhor, a libertação dos pecados. Por isso eu declaro minha vida, a libertação dos pecados sobre a minha vida, eu declaro a libertação dos pecados sobre os Teus filhos, eu declaro, Senhor, esta palavra verdadeira, que este tempo é nosso, é um tempo novo, um tempo de plenitude, um tempo de desfrutar daquilo que Tu tens como excelência, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu nos deste garantia, o Teu Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo da promessa em nossas vidas, e esse Espírito Santo nos garante que estas bênçãos, que estas benfeitorias, o que Tu tens nos dado, está selado e marcado em nossas vidas. Então nós temos sim, Senhor, o selo do Espírito Santo que nos garante. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por estar presente em minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por estar presente na vida dos Teus filhos. Obrigado porque Tu nos dás a garantia do resgate. Nós somos resgatados pelo Senhor Jesus. Obrigado. E nós Te louvamos, Pai, por esta palavra, por esta verdade que é a Tua palavra em nossas vidas. Amém. Amém? E vamos agora continuar. E continuamos de onde? Continuamos de onde paramos na última noite. Nós na última noite estávamos falando sobre Paulo
E isso é muito interessante, que é assim, Paulo, quando escreve aos Efésios, e ele começa com esses primeiros 12 versículos, mostrando qual é o mistério de Cristo e qual é o propósito de Cristo, e eu fiz aquele mapa mental que fecha todos esses 12 versículos, e nós entendemos então que o que Deus fez, o que Jesus fez e o que o Espírito Santo de Deus faz também. Então nós percebemos o plano total e a porção de cada um deles, né? Deus como aquele que nos escolheu, aquele que nos adotou, Jesus Cristo como aquele que permite essa adoção, Jesus Cristo como aquele que é o libertador, que vem nos tirar da vida do pecado, que vem nos dar o acesso à salvação, tudo isso gratuitamente, e o Espírito Santo que vem e sela essa promessa e que nos garante o penhor de que nós somos de Cristo, que nós somos de Deus e que nós vamos ser resgatados. Então esse ciclo se fecha da Trindade, ou seja, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, se fecha nesses 12 versículos. E então Paulo vai agora apresentar, e acho que é um dos momentos mais lindos assim das orações que Paulo faz, porque e ele ora por eles, e o motivo é muito interessante. Eu estava comentando na live por que Paulo pode orar isto. Por que Paulo pode colocar-se diante de Deus e dizer: olha, Deus, eu oro para que tu derrames sabedoria e revelação do pleno conhecimento teu, para que eles tenham pleno conhecimento teu. Porque assim, ter pleno conhecimento de Deus, eu não posso achar que eu vou ter isso de uma hora para outra, que isso vai acontecer na minha vida assim, pirlim pim pim. Não é mágica. E Paulo não está orando por eles e só porque essa é uma oração bonita de ser feita, Senhor, que eles tenham pleno conhecimento de Deus, sabedoria e entendimento. Porque a gente tem que perceber uma coisa: a sabedoria ou entendimento, a sabedoria de Deus, ou seja, quando Deus dá sabedoria a alguém, a gente pode olhar por todo o Antigo Testamento, a gente pode olhar e perceber que todas as vezes que Deus dá a sabedoria, ela sempre está vinculada à realização de algo para Deus. Ela sempre vinculada a algo que Deus deseja, ou para Ele, ou para a gestão do povo dele. Nunca lhe dá a sabedoria para auto-benefício ou para benefício próprio, você escolhe a palavra que melhor se adequar. Então essa sabedoria e esse entendimento, ele não pode ser dado, e assim como Paulo está orando, ele não pode ser dado de forma aleatória, porque a gente vê que essa sabedoria ela tem que ser muito bem entregue para que a pessoa tenha o pleno entendimento de Deus. Então, por que Paulo pode fazer essa oração? E o segredo de por que Paulo pode fazer, e é isso que nós temos que buscar na nossa vida, e é esse é o lance que eu estava falando agora há algumas horinhas atrás, é assim, ó, versículo 15. Por isso também eu, então Paulo, ele, tendo ouvido, ele ouviu falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus. Então, a oração de Paulo só é possível acontecer por dois motivos. O primeiro deles é porque Paulo ouviu falar da fé que eles têm no Senhor Jesus. Ou seja, é uma fé que ela repercute e as outras pessoas falam da fé. Do que as pessoas falam de você? Isso nós estamos falando num tempo em que não havia internet, tá? Nós estamos falando aqui de um tempo em que, se Paulo soube, como é que Paulo soube? Até nós vamos entender como é que Paulo soube dessa questão dos Efésios. Paulo tinha uma rede de discípulos e uma rede de colaboradores na obra que, mesmo Paulo estando preso, ele recebia desses colaboradores as informações acerca das igrejas que Paulo havia estabelecido nas suas viagens missionárias. Então as informações chegavam pela rede de conexões de Paulo, como se fosse pela rede do Instagram dele, os amigos dele no Instagram. E chegavam essas informações, e que informações chegavam acerca dos Efésios? Chegavam informações da igreja de que os Efésios, eles tinham fé no Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa fé no Senhor Jesus. O que é ter fé? É só dizer que eu acredito? Não. A fé é o firme fundamento. A fé é a certeza. É uma convicção que vai além, às vezes, do nosso racional natural humano. Né? Por que você acredita que 7 vezes 8 dá esse número que você pensou? Porque alguém me disse, porque alguém me ensinou, porque eu contei várias vezes, pus bloquinhos com 8 bolas, e aí eu peguei 7 bloquinhos. Cada bloquinho tinha 8 bolas, eu contei todas as bolas e eu vi o resultado e falei: eu sei que 7 vezes 8 é esse número que você pensou. Ou, então,
O que é a fé? É uma certeza, é inabalável. Então eu tenho uma certeza em Cristo Jesus e nada vai mover essa certeza, essa fé. Então é aquilo que está lá explicado em Hebreus sobre fé. Fé é a certeza. Então eu tenho essa certeza. Eu não vi Cristo fisicamente, mas eu creio nele. Eu tenho certeza nele. Eu não duvido nada sobre aquilo que ele fez e sobre aquilo que ele faz e sobre aquilo que ele fará. Né? Porque ele já fez tudo, ele já disse, já está consumado. Então a obra está completa. O fará é no sentido de que vai trazer a minha realidade do meu tempo. Porque no tempo deles, como o tempo de Deus e o tempo de Jesus, o tempo deles é outro tempo. Eles são atemporais. Então, a primeira coisa é a fé. Então, essa é uma marca que nós precisamos ter. Porque, assim, o desenvolvimento espiritual é essencial para as nossas vidas. Nós precisamos continuar em crescimento, né? Nós não vamos ficar sempre do mesmo jeito, sendo sempre aquela mesma coisa, a mesma oração, a mesma dificuldade, o mesmo desafio, o mesmo. O que o Senhor tem sempre para nós é novidade de vida. E novidade de vida só é possível porque eu vou crescendo e desenvolvendo em estatura em Jesus. Então eu preciso ter muito firme e sedimentada a minha fé. E ele encontrou fé e soube da fé nos Efésios. Essa foi a notícia que chegou. Então, qual é a notícia que chega? A fé em Éfeso. Os Efésios, a igreja, o corpo, eles estão bem ajustados em fé. E mais, e o amor para com todos os santos. Ou seja, além de ter fé, eles estavam expressando um dos principais dons, um dos principais fruto do Espírito, que é o amor. Então eles estavam expressando o amor, e Deus é amor, então eles estavam expressando aquilo que é Deus, amor para com todos. Então eles estavam com amor para com todos os santos. Então entre eles, entre os santos, entre os separados de Deus, estava havendo esse amor, ou seja, esse é um grande fundamento. Se eu tenho fé e se eu tenho amor, eu estou preparado. Então nós precisamos ser pessoas de fé e pessoas que apresentam, que colocam diante dos outros, daqueles que são separados, daqueles que são à nossa volta, daqueles que são santos, nós temos que andar em amor. Então, em amor. E aí você sabe lá o que é o amor. Está escrito em 1 Coríntios. Então, esse amor que nós precisamos ter, expressar e realizar. Então, ele é paciente, benigno. Ah, mas eu pensei que era só para minha esposa, só para não sei o quê. Esse é para os santos. Esse é o amor, porque esse amor é de Deus. É assim que ele se relaciona conosco e é assim que nós vamos nos relacionar entre nós. Porque nós somos todos filhos de Deus, todos nós adotados pela grandiosa obra de Cristo Jesus. Então, Paulo encontra em Éfesos fé e amor, e portanto ele vai fazer uma oração muito especial. Ele fala, bom, agora é o seguinte, vocês estão prontos para o próximo passo. Então você está pronto para o próximo passo. Por que você está pronto para o próximo passo? Porque você tem fé em Cristo Jesus e porque você derrama o amor de Cristo por onde você caminha. Então fé e amor, então eu posso caminhar, eu posso avançar para quê? Eu vou avançar para o próximo passo. O próximo passo, Paulo fala assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aqui então essa oração, já que ele ouviu, eu ouvi que a fé, eu ouvi que é amor. Então agora eu vou orar por vocês. E ele não foi orar só aquele momento, ele ora constantemente isto. Mas nesta carta ele faz questão de expressar o que ele está orando. Então o que ele está a orar? O que ele está a orar? Ele está a orar para que o Pai da Glória conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, primeiro ponto, ele está a orar para que o Senhor dê sabedoria para conhecerem a ele. Nós tínhamos parado por aqui. Então, e agora? Agora vem o segundo momento que para mim é um dos momentos muito importantes. Muito importantes por quê? Porque ele toca naquilo que é uma das áreas mais complexas da nossa vida. Porque uma coisa é, quando fala em ter sabedoria e entendimento, a sabedoria vem de Deus. Então não tem muita influência minha. É algo que ele está orando e dizendo, Deus, olha, que o Senhor nosso Deus vos dê espírito de sabedoria e entendimento e revelação, ou seja, conhecimento e compreensão no pleno conhecimento dele. Portanto, é algo que é a parte de Deus, depende de Deus. E a segunda parte é a parte um pouco mais complexa. Por que a parte 2 é um pouco mais complexa? A parte 2 diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. A parte 2 é, eu oro para que vos conceda, a primeira parte,
espírito de sabedoria. E a segunda parte, iluminados os olhos do vosso coração. Esse iluminados os olhos do vosso coração é um gravíssimo problema. E por que é um gravíssimo problema? Porque o que você sabe sobre o coração? Né? O que você sabe sobre o coração? Aqui eu vou ler numa outra versão, esse mesmo versículo, diz assim: iluminados no que respeita aos olhos do vosso coração, para saberes, tal. Então tem 3 coisas que precisa saber. Então eu vou receber o espírito de sabedoria e conhecimento e consequentemente, eu vou ter a segunda parte, que é o coração iluminado. Esse iluminado é ter luz, ou seja, que dê luz, que revele, ou seja, um coração que vai revelar. E a gente conhece alguns versículos que são meio perigosos, quando a gente pensa, o coração é enganoso, ou você tem que ter cuidado, guarda o teu coração, porque do teu coração é o que... lá em Provérbios 16, 1, deixa eu me ler lá, para não falar daqui de forma muito errada. Então a gente tem lá em Provérbios 16, 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O guarda é Provérbios 4, 23. Acho que não sei. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aqui está um grande segredo. Se o coração procede às fontes da vida, o que está saindo do nosso coração? E a minha pergunta maior ainda é: o que vai ser iluminado no nosso coração? E quando a gente fala em coração, a gente vai ter assim, essas 2 lives que foram gravadas, elas vão estar disponíveis depois eu vou colocar no meu YouTube, e lá eu explico muito bem o que é o coração, e aqui eu só vou passar por cima, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá. E o coração, a gente pegar a primeira vez que a palavra coração aparece na Bíblia, aparece no Velho Testamento, está relacionado lá em Gênesis 6, quando... em Gênesis 6, a casa caiu para a humanidade. Por quê? Porque o mal dominava toda a humanidade. Se o mal dominava toda a humanidade, o que aconteceu? O versículo, em Gênesis 6, no versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, já vamos falar aí do como poderia ver o coração. E multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E em hebraico, eu estou com a versão aqui, eu vou ler esse mesmo versículo direto de uma tradução do hebraico. E nessa tradução do hebraico, fica bem claro... E Deus viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo o impulso dos pensamentos do seu coração. Então, todo o impulso dos pensamentos do seu coração. Então, o que é o coração? O coração, ele é o centro que nos define, porque é dele que sai todos os nossos impulsos e pensamentos. A gente tem muito o romantismo do coração tum-tum, ou do coração tum-tum, órgão físico, mas no Velho Testamento e tanto no Novo Testamento, raríssimas vezes essa palavra, no Novo Testamento, uma única vez ela é usada como o órgão físico. Né? No Velho Testamento agora falhou a memória. Então, tirando essas vezes em que trata do órgão físico, está sempre relacionado a algo que não é físico. Então está relacionado ao quê? Está relacionado a quem eu sou. Então o coração é exatamente aquilo que ele te define quem você é. Porque é dele que saem as fontes da vida. O que é sair as fontes da vida? É sair o bem ou sair o mal. É sair a minha essência. É ele que define a minha essência. Como é que sai a minha essência do coração? A minha essência do coração sai através dos meus impulsos, dos pensamentos. Então, a palavra para hebraico em impulsos é formar. Então, como é que são formados os pensamentos? A formação dos pensamentos, ou seja, a formação da imaginação, as minhas ideias, a minha imaginação, é isso que é composto no meu coração. Então, o meu coração é a expressão do quê? Eu tenho o meu passado, eu tenho as informações que estão gravadas no meu mente, gravadas no meu cérebro, e essas informações são processadas na minha imaginação, se transformam em pensamentos, e esses pensamentos é que me levam ou a realizar coisas boas ou a realizar coisas más.
Mas eu sempre tenho esses impulsos. Esses impulsos, eles surgem no coração. Os impulsos é a forma que eu dou aos pensamentos, porque é como se ele passasse... Manja, a luz passa por um prisma, e na hora que a luz passa por esse prisma, ela desvia polaridade. Então, aqui é a mesma coisa. Vem a situação, ela passa pelo nosso coração e ela se forma. Essa situação, essa emoção, esse evento que acontece, essa coisa que nós vemos, nós vamos interpretar, vamos analisar essa situação, vamos observar esse evento e vamos dar uma forma para ele. Essa forma, esse impulso, essa forma vai determinar a minha resposta a essa ação. Quem faz esta formação, essa adaptação a este evento, é o meu coração. Então, por exemplo, passei por uma situação traumática na minha infância, situação A, e toda vez que eu passo por algo semelhante, a minha resposta e o meu impulso é travar. Por quê? Porque eu já estou naquela... a forma que eu dou aquele evento, eu dou aquela forma, então ele recebe aquela forma e eu avanço. E o grande segredo aqui é que nós vamos romper com essas formas. Como é que eu rompo com essas formas? É aí que está. Eu preciso mudar o meu coração. Como é que eu mudo o meu coração? Nasço de novo. Você não nasceu de novo? Você não nasceu de novo? Então você tem um coração novo. Não tem mais um coração de pedra. Agora eu tenho um coração. Ah, como que é o meu coração de carne agora? Porque era de pedra e agora é de carne. Então, porque o meu coração era onde? Antes de pedra? Porque antes todos os eventos, eles marcavam o meu coração. Deixavam marcas, e essas marcas eram marcas rijas, fortes, e ainda por cima, elas podiam até quebrá-lo. Só que agora, eu tenho um coração de carne, e essa carne se renova, porque esse coração de carne é feita não em Jesus Cristo. Então, isso é outro assunto. Mas volta agora, para onde? Para eu entender que vai iluminar meu coração. E por isso que ele só faz essa oração para a igreja que tem fé em amor, porque significa que é uma igreja que está com um coração avivado, que está com um coração diferenciado, que tem um padrão de resposta diferenciado. Porque agir em fé e agir em amor não é característica de um coração humano natural. Mas agir em fé e em amor é característica de quem tem um coração que nasceu de novo, de um coração que está sendo moldado e formado por Cristo, de um coração que passou a viver o que está escrito em Jeremias 31, ou seja, ele reconhece a nova aliança, é um coração que está firmado na nova aliança. Essa mesma nova aliança está lá em Hebreus 8, e eu gosto da última parte de Hebreus 8, porque finaliza assim, depois que o escritor de Hebreus, ele copia literalmente a nova aliança de Jeremias, em que fala lá Jeremias 31, ele fala, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, uma nova aliança, não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia em que os tomei pela mão para os fazer sair da terra do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança. Também eu os negligenciei, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, estabelecendo as minhas leis na mente deles. Então, estabelece as leis na mente, e aqui a parte que importa. Imprimi-las-ei, eu estou lendo na versão em português de Portugal, imprimi-las-ei nos seus corações. Então, o que está impresso nos corações da nova aliança? A lei. E quem é a lei aqui? Se a gente está lá em Jeremias, se a gente está lá em Jeremias, no hebraico, está a Torá. Imprimirei a Torá. O que é a Torá? É a palavra. São os primeiros 5 livros. Ok? Então são os livros da aliança. São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são esses 5 primeiros livros. São essa Torá. Imprimirei essa lei, imprimirei a Torá nos seus corações. O que significa eu ter a Torá impressa nos meus corações? Significa que no meu coração está agora a marca da lei. Mas a lei, mas não foi revogada a lei, mas não foi não sei o quê. Agora não é tudo no amor, Só que olha o segredo. Quando eu tenho a lei impressa no meu coração, eu me torno, e para eles serei Deus, eles serão o meu povo,
eu me torno conhecedor de todas as coisas. E então eu realmente passo a viver e desfrutar de uma condição em que eu vivo, só que quem é a lei? Quem é a Torá? Quem é a palavra? Quem é o verbo que se fez carne? Quem é? É como se tivesse impresso em mim Jesus Cristo. Então a impressão da Torá, a impressão da lei, é a impressão da palavra. A impressão da palavra, Jesus é o verbo. Então ele está imprimindo Jesus no meu coração. Então a nova aliança, ela imprime Jesus no meu coração. Então quando iluminar meu coração, vai aparecer o quê? Jesus. Então o que eu preciso entender? É que quando eu estou, a única forma de eu ter novamente, renovar meus pensamentos, renovar meu entendimento, é renovar na forma de Jesus. Como é que eu renovo na forma de Jesus? Estando na nova aliança. Porque estando na nova aliança, Jesus está impresso no meu coração. Então o que acontece? Todos os meus pensamentos agora são moldados em Jesus. E as pessoas falam, não, você ficou bitolado, você só fala de Jesus, tudo é Jesus. Sim, porque agora a forma dos meus pensamentos, os traumas agora não existem. O que existe é Jesus. Porque em Jesus eu venci os traumas. Em Jesus eu venci o pecado. Em Jesus eu venci a dor, em Jesus eu vi a tristeza. Ah, mas você ainda está enfermo. Ah, mas você ainda é pecador. Eu sei, mas em Jesus eu já sou vencedor. Essa é a diferença. E eu luto para o quê? Para continuar vencendo. Ah, se eu ainda não venci, mas eu sei, mas eu vou vencer. Porque em Jesus eu venci. Esta é a verdade, porque eu tenho impresso Jesus e eu vou moldar meus pensamentos e naquilo que eu não venci ou naquilo que os pensamentos parecem que dominam, eu vou usar da autoridade do nome de Jesus Cristo, porque eu tenho Jesus impresso no coração, você tem Jesus impresso no teu coração e, portanto, você vai se mover para experimentar este tempo dessa nova aliança. Deus será o teu Deus, você será o povo dele. Porque você tem Jesus Cristo impresso no teu coração, você pode expressar e viver e moldar os teus pensamentos a uma nova forma. E com isso, você vai vencer todas as situações. E aí você vai vencer os vícios, você vai vencer os traumas, vai vencer a tristeza, vai vencer a depressão. Por que eu consigo vencer essas coisas? Eu consigo vencer essas coisas porque eu estou formando um novo modo de pensar. Como que esse novo modo de pensar é formado? Esse novo modo de pensar é formado em Cristo Jesus, ok? Então é esse coração que Jesus vai iluminar, é esse coração que é encontrado ali. Então esse coração, e tem mais louco ainda, esse coração não precisa de mim, gente, você não precisa de mim, você precisa assistir minha live, não, esse coração, a minha live é só para te impulsionar, porque aqui você é impulsionado, ativado, e você vai começar a desfrutar e viver isso. Você vai começar a desfrutar, por quê? Porque a própria nova aliança, a promessa, diz assim, amém, amém, Ricardão. E não ensinarão nenhum deles o seu próximo, nenhum deles o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Não vai ser preciso. Sabe o que acontece? Todos conhecerão. Na nova aliança, todos conhecerão, do mais pequeno ao maior deles, porque serei misericordioso em relação às suas injustiças e dos pecados deles eu não mais me lembrarei. Ele não se lembrará. Não quer dizer que o pecado não existe. É só que Deus não tem recordação dele. O que não acontece é que você não vai ficar andando no pecado, porque você vai moldar teus pensamentos para uma nova esfera, para um novo modo de ser. Ao falar de uma aliança nova, por isso que eu gosto aqui de Hebreus, porque essa partezinha não tem lá em Jeremias, é o último versículo do capítulo 8 de Hebreus. Ao falar de uma aliança nova, Deus tornou obsoleta a primeira. O que é obsoleto e velho está perto do desaparecimento. Então nem sempre está no desaparecimento. Por que está perto? Porque preciso me aproximar dessa nova aliança. Para que essa nova aliança passe a existir e a velha deixe de existir, eu preciso me aproximar dela. Só que geralmente é muito mais fácil para nós permanecer na velha do que nos aproximarmos da nova. Por que é mais fácil se aproximar, se mantermos próximos da velha e não deixar que ela se distancie plenamente? Porque a velha ela nos regulamenta muito mais. Na nova, para eu vencer o pecado, eu preciso ser muito mais esforço meu do que outra coisa. Por quê? Porque como é que é a nova aliança? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo e está tudo bem. Aí você fala, então, mas e o pecado? E o pecado, peraí, o Senhor te chamou para ser santo, te chamou para ser separado de Deus, então não pode haver pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então não adianta você falar que agora foi tudo revogado. Agora, a antiga lei, ela nos facilita a compreensão de como não pecar, porque ela nos regula.
né? Então o que acontece? Por isso que ela fica próxima e não se distancia. Mas se eu desejar, eu posso ir viver somente na nova aliança. Eu conheço a velha, ela está aqui, mas eu vou me distanciando dela e vou me aproximando mais da nova. Como? A nova aliança, ela imprime a lei na minha, ela grava na minha mente a lei e imprime no meu coração. Tá longe? Ela tá longe porque eu não estou mais a vivendo nela, mas ela está em mim. Impressionante isso. Ela sempre vai estar em mim, porque ela está impressa na minha mente, impressa, gravada na minha mente e impressa no meu coração. Então isso é muito louco. Só que esse coração novo, esse é o que você precisa guardar. Por que eu preciso guardar esse coração? Que é um coração em que a palavra, em que Jesus Cristo está gravado. Então Jesus Cristo precisa estar gravado no nosso coração. Como é que Jesus Cristo é gravado no nosso coração? Jesus Cristo é gravado através da fé. Jesus Cristo é gravado através do amor. Jesus Cristo é gravado através da renovação do meu modo de ser e de viver. Então esse é o Jesus Cristo. E esse serviço, essa ação, ela parte de mim. Né? Jesus, eles que batem a porta, se abrires, eu entro e vou cear contigo. Ou seja, ele nunca vai gravar o nome dele violentamente no teu coração. O nome dele é gravado passo a passo, porque eu vou permitindo que Jesus Cristo ocupe o espaço e grave no meu coração o seu nome. Então você vai limpando o seu coração. E a partir daí, ele vai vir e vai iluminar. Espera aí que eu tenho que tirar aqui que eu estou carregando a minha luzinha. Iluminar o teu coração. Bum, bum, bum. E quando Jesus iluminar o teu coração, e ele é a luz, ou seja, quando o nome dele está gravado no teu coração e a luz está gravada, olha o que acontece. Nós passamos a ter algo muito especial. O que é esse algo muito especial? Eu passo a saber de 3 coisas fantásticas. Então, 3 coisas que você vai saber. Por que você vai saber dessas 3 coisas? Porque você tem o teu coração iluminado. Então, Paulo ora, e ele ora isso constantemente. Aqui ele diz, olha, eu sempre não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele escreve isso no plural, no versículo 16. Então, isso aqui é uma oração que ele replica, aplica e faz várias vezes para os efésios. Porque ele deseja que isso aconteça. E esta oração que nós temos que desejar e buscar. Então eu vou buscar o quê? Senhor, me dá sabedoria e entendimento para ter pleno conhecimento de Ti. Senhor, ilumina o meu coração para que eu, primeiro, saber qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do chamamento de quem? De Cristo. Então eu vou saber qual é, aqui fala assim, qual é a esperança. E essa palavra para esperança é a mesma palavra que traz qual é a fé, qual é a verdade, porque a raiz da palavra também é verdade. Então, qual é a verdade da expectativa? Então, eu vou saber qual é a verdade da expectativa do chamado de Jesus. Da expectativa de Jesus. Qual é a verdade da expectativa? O que Jesus espera? Porque esse, o chamamento dele é a expectativa dele. O que ele espera? Então Jesus tem uma espera, ele espera algo. Então ele espera de nós. O que ele espera? Esse é o segredo que você vai descobrir. Só que é o seguinte, quando você descobre o que Jesus espera, não vivo eu. E quando você descobre qual é o chamamento de Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, qual é o meu chamamento? O meu chamamento é o chamamento de Jesus. E qual é o chamamento de Jesus? O chamamento de Jesus é salvação, libertação. E esse é o teu chamamento. Você foi chamado para levar a salvação, para anunciar o evangelho, para anunciar a boa nova. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou não sei das quantas. Você é filho. Não precisa se preocupar com o título, com o curso, com o... Não se preocupa com isso. Se preocupa com coração renovado, coração moldado, com Jesus Cristo impresso no teu coração, com teu coração marcado, selado, porque ele vai ser iluminado e você vai saber qual é o teu chamamento, você vai saber
qual é a verdade da expectativa do chamado de Jesus. E aí você vai saber qual é a expectativa, qual é a verdade do teu chamado. E não vai ficar naquela dúvida. Ai, será que eu fui chamado para plantar couve? Ai, será que eu fui chamado para isso? Ai, será que eu fui chamado para aquilo? Sabe como é que você vai saber disso? Você vai saber disso porque o teu coração, quando ele estiver moldado e impregnado de Jesus Cristo, isso vai acontecer, você vai saber. Então não precisa perguntar para ninguém. Só encha o teu coração. Comece a buscar encher o teu coração de Jesus Cristo, mudar tua forma de pensar, de responder às situações. Responda com os princípios espirituais, responda com o amor, responda com aquilo que o Senhor já te deu nas bênçãos espirituais. Responda como Jesus. Tem esse coração impregnado, impresso na nova aliança. E aí o que acontece? Você vai saber. Não vai precisar ninguém te dizer. Você vai saber. Porque o Senhor vai te revelar. Esse é o grande segredo. Ele vai revelar qual é a expectativa do chamamento dele. E aí você sabendo qual é o chamamento do Senhor Jesus, você sabe qual é o teu chamado. Então você nunca mais pergunte qual é o teu chamado. Se encha no coração, tenha o seu coração cheio, tenha o seu coração escrito com Jesus Cristo impregnado no teu coração. Os vídeos estão sendo baixados das lives lá atrás, que eu fiz agora mais tarde, lá está explicado sobre o coração bem mais profundo. Agora eu ampliei um pouquinho mais, que é essa parte do tenha o teu coração impregnado, cheio de Jesus Cristo. Porque ele vai escrever a Torá, então ele vai escrever a palavra, ele vai escrever Jesus, e você vai ter Jesus no teu coração. E quando você estiver nesse nível, é só uma oração. E a revelação de qual é o chamamento de Jesus se estabelece na tua vida. E você vai ter então a certeza do teu chamado. Porque você, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Claro que ele vive em você. O seu coração está cheio dele. Ele escreveu o nome dele, ele escreveu a palavra dele, ele escreveu ele mesmo. Ele é o Logos, ele é a palavra. E ele está escrito no teu coração. E então você vai saber a verdade, qual é a expectativa do chamado. Você vai saber qual é o teu chamado. E sabe qual é o teu chamado? É ser coerdeiro. Eu tenho que contar o segredo, né? Meu chamado é isso, meu chamado é aquilo. O teu chamado é ser coerdeiro com Cristo. Porque foi isso que ele te deu. Essa é a herança, esse é o chamamento dele. Quando ele nos chama para sermos coerdeiros com ele. Coerdeiros com Cristo. Você é filho com ele. Teu chamado é ser filho. Então chama o teu pai e tem um momento de intimidade com o teu pai nessa madrugada. Nós saímos aqui dessa live, eu não sei que oração, mas daqui a pouco isso aqui avisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só no horário. No horário eu vou e eu não fiz um versículo, um versículo, Jesus amado. Fiz alguns versículos assim. Então, quando você sair daqui, a primeira coisa que você vai fazer é ir orar, né? Não vai dormir logo na sequência, vai dar meia-noite, né? Aí, aqui vai dar 4 horas da manhã. Eu levo pelo menos, depois que eu termino aqui, uns 40, 50 minutos para conseguir dormir. Ah, mas já são 4 horas da manhã, já dá para ir dormir rapidinho. Eu não consigo, porque eu fico tão conectado, tão pilhado em Deus, que assim, Deus é luz, né? Jesus é a luz, então fica tanta luz, tanta energia, tanta coisa, que eu não consigo dormir. Eu tenho que fazer um down, eu tenho que relaxar, respirar, acalmar, falar, Senhor Jesus, agradecer, obrigado, Senhor Jesus. Aí eu vou desligando e durmo. Não preciso ver filme, não preciso ler. Eu vou ler a Bíblia porque a Bíblia dá sono, não me dá sono. Não preciso fazer nada, eu só preciso abaixar agradecendo ao Senhor Jesus. Então você vai encher teu coração para que o Espírito Santo de Deus, para que Jesus impregne, escreva no teu coração exatamente Jesus Cristo. Para quê? Para quando for iluminado você vai ter a certeza de qual é o teu chamamento. O teu chamamento é, você é filho de Deus. Sabe o que é ser filho de Deus? Aí você pega a palavra e vai começar a ver o que é ser filho de Deus. Porque isso é meu chamado. Meu chamado é ser filho. Eu sou cordeiro com Cristo. E se eu sou filho de Deus, hello, você tem acesso. O filho tem acesso. O filho tem acesso. Acesso a quem? Acesso ao Pai. Foi isso que Jesus, o chamamento de Jesus,
dar acesso ao Pai. O véu foi rasgado. Você tem acesso ao Pai direto. Use com sabedoria, que Ele também te deu, para ter pleno conhecimento dEle. A palavra está toda conectada. Segunda coisa que você vai saber. Versículo 18 ainda. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Saber a riqueza é qual a valorosa doação do patrimônio dele para os separados de Deus. Você percebe que você descobriu qual é o teu chamamento? O chamamento de Jesus é me fazer coerdeiro, me fazer filho. Se eu sou filho, segunda coisa que eu vou descobrir. O filho tem herança. Herança. O filho tem herança. Então, quando eu sei que o meu chamamento é ser filho de Deus, consequentemente eu vou saber qual é a minha herança. Então você vai saber qual é a valorosa doação do patrimônio dele para nós, os separados, para nós que somos filhos. Então você vai compreender qual é a valorosa herança. Sabe qual foi a valorosa doação? O chamamento de Jesus foi nos chamar para ser filhos, e a herança que ele nos deu, a grande herança que ele nos deu, qual foi a grande herança que ele nos deu? Ele morreu lá na cruz para nos dar essa herança. Salvação. Qual foi a herança que ele nos deu? Libertação. Então, a herança é eu e você somos filhos, eu e você temos vida eterna, eu e você temos libertação, eu e você temos acesso a tudo que o Filho nos deu. Ele nos deu valorosa doação. Ele nos deu morada. Eis que eu vou para o meu Pai e lá eu vou preparar morada, porque Ele já nos deu morada. Essa é a nossa herança. A nossa herança é uma casa, nossa casa celestial. Ele nos deu a morada. Então você agradeça a Jesus, porque Ele te deu a morada, Ele te deu. Essa é a valorosa doação. Ele se entregou para que você e eu tivéssemos essa herança. Essa é a herança que Jesus Cristo te deu, me deu, nos deu. E essa valorosa doação, nós temos pleno conhecimento dela, porque o nosso coração é iluminado por Jesus Cristo. E então, nós temos pleno conhecimento de qual é a valorosa doação dele. A doação dele, Jesus Cristo nos deu. O sangue derramado nos deu libertação, nos pagou o preço. E nós somos agora livres no pecado. Não vivo mais no pecado, agora eu vivo em aliança com Cristo. Aliás, outro dia, próxima vez eu vou falar um pouco sobre aliança. Quero falar sobre a raiz da palavra aliança e de como que a aliança é expressa em Deus, de como que a aliança... Outro dia eu falo sobre a aliança. Hoje não. Hoje vamos terminar aqui o terceiro ponto. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo. O terceiro qual? Quantos minutos eu tenho, gente? Tenho. Tá bom. Olha, tô indo bem. Eu consegui terminar. Então, a gente leu ali o primeiro qual? Qual é a esperança do seu chamamento? O segundo qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E o terceiro qual? Mano, já tá bom ser filho. Já tá bom ter herança. Mas olha que maravilha. Qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. E aí vai... exerceu em Cristo, tem que ler. Exerceu em Cristo... O que ele exerceu em Cristo? A eficácia da força do seu poder. Então,
tem o poder de Deus, tem a força desse poder e tem a eficácia. A eficácia, sabe, quando ele é usado na sua plenitude, na melhor forma, da forma mais eficaz. Ou seja, ele foi usado, não poderia ser usado, essa força desse poder não poderia ser usado de melhor forma. A melhor forma possível para esse poder ser usado é esta. Sabe qual foi? Foi ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso eu tive que ler tudo isso para voltar aqui e você entender. Qual é a terceira coisa que Paulo ora? É para que, quando o coração é iluminado, eles vão saber qual a suprema grandeza do seu poder. Sabe o que você vai saber? Esse primeiro poder, que é a suprema grandeza, esse primeiro poder, tá? Nós temos duas palavras poder aí. A primeira que aparece é o poder que é usado em nós. Então, qual é o poder para conosco os crentes? Então, qual é o poder? Eu vou saber qual é o poder que Deus vai usar nos crentes. E esse primeiro poder é o poder dunamis, que é o poder miraculoso. Então, esse poder miraculoso vai ser usado em nós, nos crentes. Então, o que é que eu vou saber? Qual é o poder miraculoso que vai ser usado nos crentes? Ou seja, para quê? Para uma ação, para um trabalho, para uma atividade, para os que acreditam, para os que têm fé. Então, eu posso ler isso aqui assim, ó. Qual é a suprema grandeza, ou seja, o supremo poder miraculoso que ele vai usar com os que acreditam, ou seja, com os que têm fé nele. E esse poder, o outro poder que ele usa, é o poder kratos. Esse poder kratos, que é o poder da eficácia, o poder que trouxe a ressurreição, significa um poder de domínio. É um poder força, significa força. Então, quando ele fala força do poder, então é força, porque essa é a força. Isso me lembra lá no hebraico, quando se usava duas palavras sequencialmente, a mesma palavra duas vezes, para evidenciar aquela palavra. Então, esse aqui é o poder power. Então, você tem o poder miraculoso, que é aquele poder que traz a cura, que traz a libertação, que faz os milagres, e aqui você tem o poder que é o poder. Então, assim, o que nós vamos aprender aqui? Nós vamos saber quais são os milagres, nós vamos saber qual é a grandeza do poder miraculoso de Deus. Então quando você enxergar isso e esse poder que ele vai exercer, que ele vai fazer em nós, ele tem o seu ápice na ressurreição de Cristo. Então você percebe qual é a limitação desse poder. Não existe uma limitação, mas existe uma eficácia. Qual é a maior eficácia? A ressurreição de Cristo. Só que nós vamos ver ali na frente que nós também já fomos ressuscitados. Então a eficácia desse poder já se expandiu em nós. Isso está daqui a pouco. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, nós já fomos ressuscitados, porque ele já nos deu vida em Cristo. Então, esse é o grande segredo. Esse poder eficaz, esse poder miraculoso, ele já foi, já está ativo em nós. Então, você vai saber qual é o teu chamamento, ou seja, você vai saber que você é filho, você vai saber qual é a tua herança é a salvação, é a libertação, a tua herança é de ter uma morada, de estar na presença de Deus, de ter esse acesso, e mais, você tem ainda o poder miraculoso para ser exercido na fé. O poder miraculoso não é para todos. O poder miraculoso com os que cremos, ou seja, para os que creem. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, em português de Portugal. Não, aqui. Eu vou ler esse mesmo versículo. Está aqui. Iluminados no que respeita os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dele nos santos, e qual é a enorme grandeza do seu poder para conosco, os crentes. E quem são os crentes? São os que acreditam.
Então, esse poder miraculoso é para os que acreditam, é para os que têm fé. Então, por isso que o grande continua sendo. Percebe que existe uma... É como se houvesse assim, há uma distinção entre crer e não crer, e ter fé e não ter fé. A fé aqui é o firme fundamento para nós conseguirmos ter uma vida espiritual de abundância e de crescimento em Cristo. Então, a fé é o firme fundamento. Por quê? Porque ela é que permite eu ter acesso a esse poder. Pela fé é que eu reconheço que Jesus Cristo, a obra que ele realizou. Então, pela fé, eu sei quem é Cristo e, portanto, eu consigo entender qual é o chamamento dele. Porque pela fé, eu acreditando em Cristo, eu me torno co-herdeiro, então eu me torno filho. Então, o chamamento dele se torna verdadeiro para mim. Pela fé, eu acredito em Cristo e, portanto, eu tenho acesso à herança. Então, pela fé em Cristo, eu sou salvo. Pela fé em Cristo, eu tenho a libertação dos pecados. Pela fé em Cristo, eu tenho a libertação de todas as situações. Pela fé em Cristo, eu sou livre. Pela fé em Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Pela fé em Cristo, eu tenho o poder miraculoso manifesto na minha vida. Pela fé em Cristo, você é filho. Pela fé em Cristo, você é salvo. Pela fé em Cristo, você é liberto. Pela fé em Cristo, você tem acesso. Pela fé em Cristo, você tem a grandeza do poder miraculoso que não tem limites, porque a sua eficácia fantástica se estabelece na ressurreição em Cristo Jesus, que também se estabeleceu em nós, como vamos ver no capítulo 2. Então é assim que nós terminamos hoje. Você com o teu coração iluminado, porque em Jesus tem Jesus Cristo escrito no teu coração, porque o teu coração está marcado com a Torá. Você tem esta marca sobre a tua vida. E eu declaro, você é esse homem, essa mulher que tem essas características e essas marcas sobre a tua vida. Você é aquele que tem fé. Então sabe o que você vai fazer? Você vai ler esses versículos e vai declarar a tua fé em Jesus Cristo. Você vai falar, Senhor Jesus, eu creio em ti. E você vai declarar e você vai enxergar essa fé. Vai enxergar, porque essa fé tem que ser palpável, tem que ser uma fé que ela vai se expressar e alavancar a tua vida a um novo nível, porque você vai, por causa disso, você vai ficar doido que nem eu, cara, que não aguenta, que tem que ficar aqui horas. Eu já falei hoje mais de 3 horas, 4 horas, sei lá quantas horas eu já ministrei hoje, porque não dá para ficar calado, porque essa fé tem que ser lançada, tem que ser distribuída, e assim vai ser a tua vida, e você vai distribuir, e vai avançar, e vai conquistar no Senhor Jesus. Então esta fé vai ser o teu diferencial. A fé em Cristo Jesus te deu essa certeza do teu chamamento. Você é filho de Deus, você é filho amado, escolhido desde antes da fundação do mundo pelo Senhor, por Deus, para viver e para ser santo, para ser separado, para ser irrepreensível, sem mancha, sem mácula, porque você tem essa marca, a marca de ser filho, a marca de ser escolhido. Você tem fé, e porque você tem fé, você sabe qual é a tua herança é o acesso, você tem acesso ao Pai, nada vai te impedir. Ah, mas e isso e aquilo? Não, você tem fé, o véu foi rasgado, o limite foi quebrado, o Senhor já liberou o caminho, o Senhor Jesus já pagou o preço e Ele enviou ainda a garantia, o Espírito Santo de Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, você tem o acesso liberadíssimo, você tem conexão direta com o Pai. Eu declaro conexão e você vai estar conectado, orai sem cessar, conexão completa com o Espírito Santo o tempo todo, porque você vai viver essa herança maravilhosa, a herança do acesso, a herança da salvação, a salvação eterna. Você é salvo, você tem morada, porque o Senhor Jesus já preparou. Então você é um novo ser que vai desfrutar então do quê? Dos poderes miraculosos para aqueles que creem. Você tem fé? Então você vai desfrutar dos poderes miraculosos. Então eu quero declarar sobre a vida, sua vida, um tempo de dunamis. Um tempo de poder miraculoso. Você vai viver milagres. Sabe por que você vai viver milagres? Porque você tem fé. Então, as situações podem estar contrárias. Nós podemos estar de quarentena. Eu nem me lembro mais que eu estou de quarentena. Até passado esses dias sem lembrar muito disso. Por que eu não me lembro? Porque eu estou tão focado na palavra, tão focado em estudar, tão focado em estar na presença de Deus, que esqueço das coisas. Então, você vai ter esta marca, a marca do poder miraculoso. Os sinais e prodígios vão perseguir aqueles que creem. Está aqui. E como é que eu sei disso? Porque essa é a porção que Paulo orou pelos Efésios e disse, olha, você vai ter o coração iluminado e você vai saber. E você vai saber. Você vai saber qual é a grandiosidade. Eu termino esta live, faltam 26 segundos, declarando esta palavra sobre a tua vida. Você vai saber
qual é o chamamento, qual é a herança e qual é o poder miraculoso. E você vai desfrutar da herança, vai desfrutar do chamamento e vai desfrutar do poder miraculoso. Boa noite. Tamo junto. Até amanhã.